E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Atos, no primeiro capítulo, Atos 1. Vamos ler a partir do verso 3. Enquanto você vai achando aí na sua Bíblia, só lembrar de você que nós falamos aqui da instalação do app da oitava, e lá você consegue se inscrever no relógio de oração. Nós vamos ter agora mais uma jornada de uma semana de oração, então você já consegue se programar, se inscrever, e assim a gente continuar clamando por esse avivamento sobre a igreja, esse derramar do Espírito sobre nossas vidas. Atos 1, verso 3, diz assim, a partir do 3. A estes também, falando aqui dos apóstolos, dos discípulos, depois de ter padecido, se apresentou vivo, Jesus Cristo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como vistes subir. Amém. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos onde você está. Vamos clamar ao Senhor que abra os nossos olhos para essa palavra. Obrigado, Deus, por a gente ter esse Espírito Santo que nos auxilia, que abre o entendimento, que transforma a nossa vida. E eu peço, Deus, transforma-nos agora, nessa noite. Visita cada um que está escutando nesse momento, aqueles que estão escutando a mensagem gravada, que haja mesmo transformação do trono do Senhor para nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. O que fazer em tempos de pandemia, o que fazer em tempos de quarentena, nessas épocas tão difíceis? Muita coisa se pode fazer e muita coisa ainda não se pode fazer. Eu não sei se alguém já arriscou a escrever um livro assim. Eu acho que não é um livro que não vai vender muito, não. É como se comportar na quarentena. Porque, na verdade, nós já estamos pensando em sair da quarentena. A não ser que seja aquela pessoa assim, mais do que pessimista e fala assim, não, eu já estou preparando o povo para a próxima quarentena. Deus nos livre. Que seja assim, dessa para passar aí mais uns bons séculos para a próxima, se tiver. Mas como a gente sabe que muita coisa acontece pela frente, a gente já fica olhando assim, já pensando, bom, uma coisa é certa, dessa nós estamos saindo. Dias difíceis com certeza, mas dias difíceis que a gente tem que enfrentar. Não adianta cavar um buraco, fazer como a lenda diz do avestruz, enfiar a cara dentro da terra e deixar tudo acontecer, porque não vai acontecer dessa forma. Dessa forma, Jesus também preparou seus discípulos. Jesus, quando tem esse último encontro com seus discípulos, ele está os preparando para os dias difíceis que estavam para chegar. Se as coisas não estavam fáceis até então, elas iriam piorar para eles, porque agora Jesus se preparava para sair de cena e deixar tudo com eles. E essa passagem aqui é aquela última conversa. Sabe quando o técnico vai dar aquela conversada com os discípulos e os jogadores, e assim ele dá aquela conversada, vai chegar mais perto, assim, fala, olha, gente, vocês vão entrar no campo agora, aquela preleção final dentro ali do vestiário. E ali ele vai falar com os jogadores para entrar em campo e dar aquela animada nos jogadores de uma forma muito especial. E aí eles entram assim, já prontos para a partida. Eu acho que esse era o momento que Jesus estava ali participando com seus apóstolos, dizendo assim, olha, eu vou sair de cena agora e vocês é que vão entrar em campo.
E são vocês que vão precisar jogar esse jogo. Só que ele fala o seguinte, olha, tudo que nós treinamos até aqui vai acontecer alguma coisa que vai potencializar e vai ajudar vocês de uma forma que vocês não experimentaram até então. E aí ele começa a falar desse derramar do Espírito Santo, que eles seriam cheios e que de Jerusalém eles partiriam para todos os lugares do mundo, Judéia, Samaria, até os confins da terra, até o retorno de Jesus. E quando ele sobe aos céus, ele fala, os anjos ali falam do lado dele, esses dois varões de branco. A gente entende, os evangelhos têm algumas figuras dessas, especialmente na ressurreição, varões vestidos de branco, com vestes resplandecentes, que vão representar esses anjos que vêm comunicar que o Senhor Jesus ressuscitou e agora estão comunicando que o Senhor Jesus vai voltar. Em cima disso eu queria pensar em como que a partir de Jesus nós temos alguma coisa para esse tempo. Jesus preparou os discípulos para os dias difíceis, mas Ele também continua nos preparando para os dias difíceis que nós enfrentamos hoje. Mas não só os dias difíceis da pandemia, como o pastor Jeremias uma vez conversando com um pastor numa live, ele até brincou e citou isso aqui de púlpito, disse assim, esse pastor perguntou para ele assim, pastor, esses dias difíceis vão passar? E aí o pastor devolveu a bola assim, mas quando é que os dias não foram difíceis? Quando é que a igreja enfrentou dias tranquilos, que tudo estava muito assim, aquele céu de brigadeiro, aquele mar tranquilo? A igreja sempre enfrentou as suas dificuldades. E por causa disso, Jesus continua agindo como nos discípulos daquela hora, continua agindo em nós. E algumas coisas Ele faz em nós. Primeira coisa que Ele faz em nós, Cristo injeta em nós nova vida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo entra em nós através de Jesus. Jesus, Ele envia esse Espírito junto com o Pai, e esse Espírito é derramado sobre nós de uma forma especial. Numa guerra, a primeira batalha que se vence não é contra o inimigo, não é aprender a atirar. A primeira batalha que se vence é dentro do coração. A primeira batalha é quando, antes de sair para a batalha, o que é que se resolve dentro do nosso coração. Eu gosto muito de filmes de guerra, especialmente filmes da Segunda Guerra Mundial. Tem muito filme bom. E tem uma série, uma vez que eu assisti, que eles estavam para entrar numa batalha, uma série muito legal, e eles estavam para entrar numa batalha e um soldado estava morrendo de medo. E o comandante, o tenente, olhou para ele, percebeu que ele estava travado. Ele disse assim, olha, sabe qual que é o seu problema? É porque você ainda não morreu. Enquanto você se agarrar à sua própria vida, você é um dos alvos mais fáceis do inimigo. Mas se você morrer para você mesmo, você tem condições de lutar, e aí, você, em vez de tentar salvar a sua vida, você vai trabalhar essa batalha e vai conseguir fazer o que você precisa fazer nessa batalha. E eu pensei assim, gente, parece mensagem evangélica, parece mensagem do evangelho, não é não? Porque foi isso que Jesus disse, olha, aquele que tentar conservar a sua vida, vai perdê-la. Eu fiquei pensando, olha só, lições de campo de batalha. Mas muitas vezes, essa batalha dentro de nós é que precisa ser vencida. Por isso que o Espírito Santo, quando ele é enviado, Paulo vai falar que uma das primeiras coisas que ele faz para a gente é vencer a batalha contra o pecado. O Espírito Santo nos capacita a vencer essa batalha, porque sem entregar a vida para Jesus, sem receber esse batismo do Espírito Santo, nós não temos como vencer essa batalha. Mesmo tendo o Espírito Santo, continua sendo uma batalha, mas agora nós podemos vencê-la. Paulo disse em Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. O pecado não tem mais domínio, porque o Espírito Santo agora habita em nós. Romanos 8, 13, 14 diz assim, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vitória sobre o pecado é a primeira batalha nossa. Antes da gente pensar em sair, antes da gente pensar em o que é que nós vamos fazer nessa pandemia, nós temos que pensar, nós estamos aqui
travando uma batalha que é dentro do nosso coração. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu quero te dizer que você está perdendo e vai continuar perdendo essa batalha. Entregue sua vida para Jesus, deixe Ele tomar conta da sua vida. Reconheça que você é um pecador, confesse os seus pecados a Cristo e Ele vai derramar o Espírito sobre você e trazer nova vida. Cristo injeta essa nova vida dentro de nós. Mas Ele não injeta só para a gente vencer o pecado. Ele injeta também para que a gente possa ter um coração transformado. Gálatas 5 fala de o fruto do Espírito. Ele fala das obras da carne, mas depois ele fala assim, olha, nós não praticamos mais as obras da carne porque nós temos o fruto do Espírito dentro de nós. Esse Espírito, ele aloja-se dentro do nosso coração e transforma de tal forma que amor, longanimidade, é isso que fala Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não tem lei. Esse fruto é a transformação do nosso coração. Isso tudo é Deus preparando a nossa vida. Antes da gente pensar em testemunhar, antes da gente pensar em qualquer outra coisa, nós precisamos experimentar a transformação do nosso coração. Muitas vezes, nós estamos malhando em ferro frio, tentando viver uma coisa que a gente não tem condições de viver. A gente, às vezes, até tenta trabalhar alguma coisa de viver o amor, de caminhar, de fazer o bem a outra pessoa, mas para cada bem que a gente faz 1 milhão de bobagens. Para cada boa palavra que a gente dá, a gente maldiz 200 pessoas. Mas quando o Espírito do Senhor entra no nosso coração, o amor passa a fluir, não de nós para nós mesmos, mas do trono de Deus para a nossa vida. E aí sim nós conseguimos olhar para o lado e viver este evangelho de uma forma especial. Cristo injeta esse Espírito para transformar a nossa vida. 3 níveis. Vitória sobre o pecado, fruto do Espírito para transformar o nosso coração. E o terceiro nível são os dons espirituais. O Espírito não só muda a nossa configuração interna de pecado para uma vida santa, mas também nos enche de capacitação para servir o Senhor. Paulo também escrevendo aos Coríntios diz assim, 1 Coríntios 12:7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, verso 11, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está dizendo o seguinte, todo mundo que experimentou uma nova transformação de vida tem esse Espírito, e esse Espírito entrega dons espirituais para cada um de nós. Alguns é dom de serviço, outros dons de palavra, outros dons para ensinar a Bíblia, outros dons para ajudar na administração, outros dons de contribuição, e por aí vai. A Bíblia é repleta de dons espirituais, citações de dons espirituais. Mas isso só pode acontecer se essa transformação ela encontrar a nossa vida de uma forma especial. Não abra mão dessa vida no Espírito. Não abra mão da vitória sobre o pecado. Não abra mão de viver o amor do fruto do Espírito. Não abra mão dos dons espirituais. Tantas vezes a gente fala aí de dons que alguns acham mais importantes, dom disso, dom daquilo, mas deixa Deus conduzir a sua vida. Muitas vezes a gente ensinando sobre dons, as pessoas perguntam, mas pastor, eu preciso saber qual que é o meu dom? Não, você precisa servir o Senhor. Você precisa deixar Deus usar a sua vida. Se você sabe o seu dom, você pode investir mais, você pode estudar aquele dom, saber como usar ele melhor, mas é muito melhor você servir sem saber nada do que você saber tudo e não servir. Então, deixe o Espírito de Deus transformar a sua vida. É isso que Cristo faz em nós. Mas Cristo faz mais. Cristo também faz de nós todos missionários. Ele transforma a nossa vida de tal forma que nós passamos a ser não coadjuvantes, mas nós passamos a ser atores principais no enredo da história. Ele é o ator principal, mas nós junto com eles
com o Senhor Jesus, junto com o Espírito Santo, junto com o Pai, nós somos usados agora nesse tecido da humanidade, costurando o reino de Deus com essa linha de ouro que é o Jesus Cristo, costurada com o Espírito Santo na vida de cada um de nós. Isso transforma a humanidade. Não tem nada que na humanidade, nada na criação que sobra. Deus faz tudo perfeito. Quando nós olhamos para a beleza da natureza, cada detalhe, eu fico impressionado. Não sei se isso já aconteceu com você. Quando você vê, às vezes, um documentário sobre pássaros, insetos, animais marinhos, cada espécie dessa é um universo. Pássaros, eu fico impressionado. Você vê cada passarinho, parece que o melhor dos pintores não teria tanta criatividade como Deus teve, de pintar cores lindas, maravilhosas, às vezes numa selva embrenhada lá que ninguém está vendo, mas aquele passarinho está glorificando o nome do Senhor com sua beleza, porque Deus não faz nada que se desperdiça. Da mesma forma, tudo que Deus faz em nós tem um propósito. Deus, quando Ele transforma o nosso coração, nos faz vencer o pecado, Ele injeta o fruto do Espírito dentro de nós, Ele nos dá dons espirituais, tudo isso tem um propósito. E Atos 1,8 vai dizer sobre esse propósito: vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém quanto em Judeia, Samaria, até os fins da terra. A proclamação do reino é para a nossa vida. Hoje de manhã nós fizemos a formatura do curso Vocacionados, gente que tem um olhar pensando para o horizonte, olhar pensando para as nações. Alguns dali talvez vão ser missionários entre as nações daqui a um tempo, outros vão continuar aqui, mas uma coisa é certa: todos nós somos chamados por Deus para fazer a grande missão, que é que as pessoas possam conhecer o Senhor. E tanto é que Jerusalém, no início, os apóstolos, eles começaram pregando ali. Atos 2, 46, 47, diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. É isso que nós estamos convidando você para fazer ao participar dessa campanha que nós vamos lançar agora, que o pastor Roberto mencionou, que nós vamos mobilizar toda a igreja para, a partir de dentro de casa, usando ferramentas online, que nós vamos mastigar isso tudo, colocar isso na sua mão, tudo prontinho para você fazer, mas para isso, você poder anunciar esse reino de Deus, e o Senhor vai acrescentar dia a dia os que serão salvos através da sua vida. Atos 4:31 diz assim: depois que apóstolos foram soltos e chegaram, eles fizeram uma pequena reunião de oração, e diz assim: tendo eles orado, Atos 4:31, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus, cheios do Espírito Santo. O nosso testemunho, ele não é alicerçado na nossa sabedoria. O nosso testemunho não é alicerçado, sabe o quê? Em nosso estudo bíblico. Por mais que a gente tenha que buscar sabedoria, por mais que a gente tenha que estudar a Bíblia, por mais que a gente tenha que aprender como compartilhar o Evangelho, tudo isso é importante. Mas o nosso agir de testemunhar do Evangelho, ele é alicerçado em Jesus Cristo. Ele é alicerçado na presença do Espírito de Deus dentro de nós. E foi Ele que disse: anunciem, preguem. Por causa disso, a gente tem que ficar tranquilo. E muitas vezes a nossa reticência, a nossa timidez em falar de Jesus para as pessoas é porque nós achamos que é a nossa palavra que vai convencer. E aí nós não queremos ser rejeitados, então a gente começa a driblar e dar um jeitinho de conversar. Não, deixa eu conversar de forma mais amena, deixa eu conversar assim, deixa eu ir comendo pelas beiradas, afinal de contas eu sou mineiro, não é? Não, mineiro toma sopa pelas beiradas, mas no fundo, muitas vezes, o que isso revela é que nós estamos com medo de falar a verdade, que Jesus Cristo morreu na cruz, ressuscitou, vive, reina e voltará, e que nós precisamos entregar nossas vidas para que as pessoas sejam salvas.
E se a gente retém isso, se a gente começa a inventar grandes desculpas, não, eu não dou conta de pregar, eu não sou evangelista, eu não sou isso, e a gente se enche de desculpas, no fundo, nós estamos revelando que temos medo, que temos timidez, é essa timidez que a Bíblia condena. E o que nós precisamos é ser cheios do Espírito Santo, como eles foram lá em Atos 4,31, cheios do Espírito Santo, com ousadia e intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Então, nesses dias, clame ao Senhor, clame desse enchimento, peça a Deus sim sabedoria, peça a Deus para explicar as Escrituras, mas peça a Ele coragem, sem receio, testemunhar, você entrar com a palavra na vida das pessoas e deixar a palavra ser a palavra de Deus. Nós falamos aqui no meio evangélico, dentro da igreja, que a palavra é viva, mas quando nós saímos das quatro paredes, nós agimos como se ela não fosse. Nós agimos como se ela precisasse de massagem cardíaca para voltar a ter o coração batendo. Mas, na verdade, no fundo, muitas vezes, quem está precisando de massagem cardíaca é a gente. Uma massagem cardíaca para voltar a bater o coração do Espírito dentro de nós. E o Espírito voltar a encher a nossa vida e nos usar de uma forma especial. Falei de como que Cristo injeta nova vida em nós, de como Cristo faz de todos nós missionários, mas eu quero fechar dizendo que o fim de todas as coisas está em Jesus Cristo. Nunca se falou tanto de apocalipse, de fim de mundo, como nesses dias. Apocalipse sempre foi o assunto assim, que nos estudos bíblicos, nas pregações, sempre se falou alguma coisa. Mas nesses dias, por causa da pandemia, tem se falado demais. Cuidado com a vacina com chip. Já escutou isso, né? Provavelmente. Cuidado com o revolvinho da temperatura. O revolvinho faz mal. A vacina vem com chip. Você já escutou um monte de balela, e é balela, é bobagem. Estava conversando com o pessoal mais entendido, dizendo o seguinte, olha, 10 minutos de sol você toma mais irradiação do que aquele revolvinho na testa. O seu celular emite muito mais radiação do que o revolvinho na testa. Então, é pura bobagem que o pessoal está falando. Mas você sabia que os discípulos também estavam preocupados com isso? É claro que não era com revolvinho, nem com vacina. Mas eles estavam preocupados. Senhor, é esse o tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? É agora? Quais são os sinais? Várias vezes eles perguntaram, quais são os sinais da tua vinda? Quando é que a gente tem que prestar atenção? Quando tudo isso vai acontecer. E Jesus disse, não compete a você saber isso. Mas uma coisa vocês vão fazer. Vocês vão receber poder para testemunhar. Mas é interessante que no final daquela conversa, quando Jesus sobe aos céus, e ali, quando diz que ele foi envolto numa nuvem, a maioria dos teólogos concorda que ali está falando da mesma nuvem lá do Antigo Testamento, é a nuvem da glória do Senhor, a Shekinah, a glória do Senhor, que encobre Jesus à medida que ele sobe para os céus. E aí 2 varões vestidos de branco param do lado deles, já mencionei que não fala rasgado, mas toda a literatura aponta que eram 2 anjos e dizem para eles, olha, assim que vocês viram, como vocês viram Jesus subir, ele voltará. Essa é a escatologia daqueles 2 anjos. Ele foi e ele vai voltar. Ponto final. Quer escatologia melhor do que essa? Pastor, mas tem pestes, gafanhotos, o pessoal até esqueceu já dos gafanhotos, não? Até largaram o gafanhoto para lá. Mas até outro dia, gafanhotos estão aí. Alguns estão falando que eles estão estacionados esperando o segundo tempo. Larga esses gafanhotos para lá. Mas a peste, e daqui a pouco já tem um outro vírus lá na China, que estão só esperando para soltar. Para com isso. Sabe o que a Bíblia fala desses sinais? E que são sinais. Sinais. Você, quando vai viajar, você fica de olho nas placas. Você passa o relance assim, só dá aquela olhadinha na placa, só para dar uma olhadinha. Você fica com o olho na estrada e com o olhar no destino que você quer enxergar. Se é para a praia, nós vamos voltar lá, não, pastor? Nós vamos voltar para a praia qualquer dia desse, ainda não está cheio demais. Você tem a imagem toda da praia na mente e você não tira
os olhos da estrada. Se você começar a olhar demais para as placas, você sai da estrada. E muitas vezes é isso que está acontecendo. Um tanto de gente preocupado com as placas, com os sinais, mas está esquecendo que Deus nos entregou essa estrada para caminhar. Essa estrada chama-se o discipulado em Jesus Cristo, caminhando na palavra, firmes na promessa, anunciando que Jesus vai voltar, Ele venceu na cruz. Essa é a nossa estrada. Não é ficar preocupado com sinais, se é peste, se é gafanhoto, se é isso e aquilo, não. Se é revolvinho na testa, se é vacina com chip, deixa isso de lado e vamos pregar o Evangelho. Vamos anunciar o amor de Cristo, porque Ele tem muita gente ainda para chamar nessa geração, e essa é a nossa geração. Os anjos foram sucintos, Ele vai e Ele volta, ponto final. É isso que nos interessa, Jesus vai voltar. E Ele disse, olha, vai acontecer, e vai acontecer quando a grande maioria não está esperando. Nós temos que olhar, ler o que é que está acontecendo na nossa geração, sim. Mas se a gente espera Jesus voltar hoje, é o que a gente precisa. Nós estamos preparados para a volta dele hoje, ponto final. Daí em diante, o que a gente precisa fazer é caminhar com esse Jesus e anunciar em Jerusalém, Samaria, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Nós vamos anunciar no Palmares, mas nós vamos anunciar também lá na Indonésia, na Índia, em Guiné-Bissau, na Croácia, na Albânia, no Amazonas, aqui na região, só para citar alguns lugares onde nós temos trabalhos missionários. Mas Deus tem mais ainda para a sua vida e para a minha vida. E esse tempo que nós estamos vivendo é o tempo de anunciar a palavra de Deus. Tire os olhos da preocupação com sinais. Põe os olhos na estrada que Deus colocou para cada um de nós. Porque o destino final nós já sabemos, a Nova Jerusalém. Que Jesus te abençoe. Que Jesus possa mais e mais injetar esse espírito na sua vida para trazer transformação, vitória sobre o pecado, fruto do Espírito, dons espirituais, mas mais ainda que Ele te faça um missionário nesse tempo. E mais ainda que Ele possa te fazer esse instrumento para que, como disse Pedro, apressando a volta do nosso Senhor, para que todas as nações possam conhecer que só Jesus é o Senhor. Amém? Vamos orar. Eu quero orar por sua vida, quero orar por nossas vidas, para que o Senhor possa nos visitar de uma forma especial, e essa palavra encharcar o nosso coração. E a partir dessa palavra, a gente buscar o Senhor essa semana de uma forma diferente. Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado porque aquilo que o Senhor fez há 2000 anos atrás com os apóstolos, o Senhor continua fazendo nas nossas vidas. E eu peço, Deus, que o Senhor encha o nosso coração dessa intrepidez, dessa ousadia, desse Espírito Santo. Isso transforme o nosso coração para que o fruto do Espírito ache lugar dentro de nós e o pecado ache cada vez menos lugar. E que os dons do Espírito possam ser tocados assim e a nossa vida ser conduzida pelo Senhor de uma forma especial. Muito obrigado, Deus. Colocamos assim nossa vida no teu altar e que essa semana a gente possa experimentar isso de uma forma especial. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado por estar conosco, assistir esse vídeo. E eu quero lhe pedir duas coisas. Primeiro, dê o seu like, gostei. Segundo, compartilhe esse vídeo. Peça a seus amigos para se inscrever no canal da Oitava. Amém? É bênção para você, para os seus amigos e para nós também. Um abraço, hein?